Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. Nas profundezas do fundo do mar, um grande terremoto repentinamente sacode o solo por quase 10 minutos. A energia liberada mediu um espantoso 9,1 na escala Richter, o que equivale a 23 mil bombas atômicas explodindo de uma só vez. O que fez desse desastre o terremoto mais poderoso do século XXI. O que aconteceu foi que duas placas principais na Terra colidiram uma com a outra. E quando isso aconteceu, elevou o fundo do mar em mais de 30 metros por 1.400 quilômetros. E o que isto significa? Significa que um tsunami se formou. Os tsunamis acontecem quando alguma coisa faz com que o nível do fundo do mar suba. E quando o fundo do mar sobe, ele empurra toda a coluna de água para cima. E a gravidade faz com que a água flua. Esse terremoto de 2004 criou um tsunami enorme que se espalhou por todo o Oceano Índico. O enorme tsunami atravessou o Oceano Índico a uma velocidade de mais de 800 quilômetros por hora e atingiu a parte ocidental da ilha de Sumatra. 20 minutos depois do terremoto, o litoral mais próximo em Sumatra viu a chegada de um paredão de água de 30 metros. Só os prédios mais altos não ficaram totalmente submersos, porque a destruição foi imediata. 2 horas depois, essa mesma onda, viajando a mais de 800 km por hora, atingiu a Tailândia. Entra! Riley Sewell, aos 10 anos, estava de férias na Tailândia com a família, quando aconteceu o tsunami gigante. A gente estava brincando na praia, quando, de repente, a gente olhou para o mar e viu uma linha branca vindo e ficando maior, e aí virou um tsunami de 23 metros. A minha mãe gritava, corre, corre, o mais alto que ela podia. E a gente começou a correr por uma trilha até um dos penhascos. E deu para ouvir o barulho do tsunami, era alto e destruidor. Deu para ouvir ele destruindo árvores. E também dava para ouvir o som de pessoas morrendo. Sons que nenhuma pessoa jamais deveria ouvir e nenhuma pessoa deveria presenciar. Se a gente não tivesse achado aquela trilha, se a gente não tivesse corrido rápido como corremos, eu não estaria aqui agora falando e respirando e dando essa entrevista. Enquanto Riley Sewell e sua família tiveram a sorte de sobreviver, 230 mil pessoas em 14 países diferentes morreram no que foi um dos desastres naturais mais fatais da história. O tsunami matou pessoas na África, na Índia, e 70 mil morreram no Sri Lanka. Então as pessoas do mundo todo se comoveram com esse enorme desastre. Imagens assustadoras transmitidas ao redor do mundo deram a bilhões de pessoas uma visão do poder apocalíptico dos tsunamis. Porém, esse desastre foi apenas o mais recente de um longo histórico de tsunamis apocalípticos que foram registrados durante séculos. O primeiro tsunami registrado aconteceu no ano de 1630, antes da Era Comum, quando uma onda enorme se espalhou pelo Mediterrâneo Oriental na época e atingiu a ilha de Santorini, nas ilhas gregas. Curiosamente, 1.200 anos depois, o filósofo grego Platão escreveu a história de Atlântida, que era uma lenda transmitida oralmente por anos. A história contava a destruição de uma ilha em um dia e uma noite, afundando sob as ondas. E muitos antropólogos acham que essa lenda pode estar se referindo ao tsunami que atingiu Santorini.